O Atlético tá quente, o Galo tá quente no mercado de transferências, tá buscando reforços, atendendo aos pedidos do Sampaoli. E o Hulk, hein? E a situação do Hulk, que tá pegando? O Hulk vai pro Fluminense, o Hulk vai ficar no Galo, o Hulk treinou essa semana, tá se preparando pro Campeonato Mineiro. O Henrique André atualiza tudo pra gente, começando por esse mercado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, chegando com informações aqui importantes do nosso Atlético, né? A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, pessoal, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? O Atlético tá quente, o Galo tá quente no mercado de transferências, tá buscando reforços, atendendo aos pedidos do Sampaoli. E o Hulk, hein? E a situação do Hulk, que tá pegando? O Hulk vai pro Fluminense, o Hulk vai ficar no Galo, o Hulk treinou essa semana, tá se preparando pro Campeonato Mineiro. O Henrique André atualiza tudo pra gente, começando por esse mercado. O Henrique, o atleticano ainda não está muito familiarizado com os nomes já trazidos por você, pelo Atlético também, confirmando os reforços. Você dizia em manchete, né? 3 aí já praticamente garantidos, mais um na pauta, o outro pra fechar. Conta essa história toda pra gente. Um abraço. Bom dia, Henrique. Bom dia, Thiago. Pra quem tá acompanhando também o Rádio Esporte, tô te mostrando o celular aqui porque o WhatsApp não para, Thiago. A bateria não vai durar, não vai aguentar, como deixa eu ver esse WhatsApp aí, deixa eu ver. Vou te mostrar aqui, ó. Que isso, Henrique? Você não vai entregar, né, Thiago? Aí, ó. Que mulher bonita, Henrique. Você tá mostrando mulher pra mim aqui, Henrique? Não faz isso não, Thiago. Olha só, vamos falar então de mercado da bola do Atlético, que vai aquecendo aos poucos. Então vamos por partes. Eu falei de 3 reforços praticamente fechados. São eles, né? A gente já tem o Renan Lodge, que inclusive teve o nome publicado no BID, tá fora desse reforço, tá, gente? Ô, Henrique, só explicar aqui, minha esposa já mandou mensagem. Não, é outra coisa, é uma fonte aqui, uma informação, viu? É informação que o Henrique André tá mostrando aqui. Também, é informação, aqui rapaz, só trabalhamos com informação. É isso aí, Thiago. Olha só, então vamos lá. Alan Minda, né, que é um jogador de 22 anos, melhor dizendo, equatoriano. Ele estava no futebol belga, é o meia, e chega hoje em Confins, na madrugada de hoje pra amanhã, meia-noite, chegando em Confins, então, o equatoriano Alan Minda, que é um ponta-direita, ciscador, muito bem recomendado ao Atlético, e é mais um reforço para o técnico Jorge Sampaoli. Outra situação, volante Michael, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, 28 anos, ele que estava emprestado ao Corinthians desde 2022 pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, agora vai mudar de casa por mais um empréstimo de 3 anos também, só que com o Atlético. Curiosidade, viu, Thiago? Cunhado do Lianco, é casado com a irmã do Lianco e tem também o sogro, né, o pai do Lianco, como o seu empresário. Então Michael também acertado com o Atlético, previsão que chegue hoje a Belo Horizonte para fazer exames médicos e depois assinar contrato. Vitor Hugo, meio-campista que pertence ao Flamengo, tem empréstimo com o Santos até 31 de julho, mas já há uma negociação muito avançada entre Atlético e Flamengo para que o Vitor Hugo, jogador de 21 anos, também seja reforço para o Galo nesta temporada. E vamos lá, eu falei de outro na pauta, Thiago. Informação exclusiva da Itatiaia sobre Ângel Preciado, lateral direito de 27 anos, equatoriano. Ele está no Sparta Praga, da República Tcheca, Thiago. E as conversas estão avançando e o Atlético está animado com um desfecho feliz dessa história também para reforçar a lateral direita. Cabe lembrar que o Saravia não teve o contrato renovado e neste momento o Atlético só tem o Natanael na posição. Jogador de seleção equatoriana, vem também bem recomendado, mas esse assunto ainda, o martelo não foi fechado, mas está avançando aos poucos, viu, Thiago? Outro gringo é um de 22 anos, é o Lucas Assad, meia da Laú, da Universidade de Chile, que o Jorge Sampaoli conhece muito bem, né? Por lá ele foi campeão da Copa Sul-Americana, tem muita identificação e esse meia, o Atlético também tem boas expectativas para que seja reforço para o Sampaoli. Thiago, aos poucos o Atlético vai se movimentando em meio, né? Essa novela Hulk Fluminense, Hulk fica, Hulk não fica. Daqui a pouquinho vamos trazer novidades sobre esse caso do Hulk, mas é o mercado que tá quente. Ô Henrique, presta sua folha aqui. O Nath Fiuza, também daqui a pouquinho quero ouvir o Marques, o João Vitor Xavier. Olha só, o Alan Minda tem 22 anos. Com todo respeito a ele, tomara que ele faça uma linda história no Atlético, mas ele vai desembarcar em Confins, tranquilo, sem assédio nenhum. A imprensa talvez estará lá pra registrar. O Henrique falou meia-noite em Confins, mas se não tiver, ele vai passar pela alfândega. Ninguém conhece o Alan Minda. O Preciado já é um jogador um pouquinho mais rodado, mas também não é conhecido do grande público. O Vitor Hugo é um garoto. O Lucas Assad, que aliás está fazendo aniversário hoje. Que isso, o Preciado é conhecido, Thiago. Jogador de seleção equatoriana. O grande público não é. Enfrentou Messi. Você acha que se o Preciado passar na Praça 7, alguém... Ô, Preciado! Com aquele cabelinho peculiar, claro que lembra. Ah, não conhece, Henrique, numa boa, não conhece. Do grande público, não. Quem acompanha o futebol um pouco mais depressa, eu concordo com você que ele é bom jogador, ele tem um histórico, mas ele não é conhecido do grande público. Ele não é um destaque da seleção dele, é um jogador importante da seleção. Ele não é um grande destaque da seleção. Ele é um jogador, eu acho que ele vai ajudar muito, ainda mais nessa carência que o Atlético tá. Eu tô dizendo de reconhecimento. Ele não é um cara que
vai chegar no aeroporto de Confins, todo mundo, ó, o Preciado chegou. Não vai, cara, não vai. Quando você chega em Confins, né? Não vai. O Vitor Hugo é garoto ainda. E o Assad também. O que eu quero dizer com isso? A exceção é o Maicon, capitão do Corinthians, esse sim, bastante conhecido. Todo mundo não, né? Mas grande parte da torcida sabe de quem se trata quando se fala do Maicon do Corinthians. O que eu quero dizer com isso? Tá muito evidente, Nath, que o Atlético muda o seu perfil de contratação, de investimento. E aqui, viu? Sem juízo de valor. Não tô dizendo que tá certo, tá errado, que é bom, que tem que gastar mais, tem que gastar menos. Nada disso. O que eu tô dizendo é uma constatação que até aqui o Atlético busca no mercado periférico jogadores jovens, eu imagino com fome, né? O Atlético não tá trazendo aquele cara que já venceu na vida, que tá rico, que vai chegar aí só pra passar a sacolinha, né? Pra roubar o galo. Não, acredito buscando jogadores mais jovens, com outro perfil de mercado. E aí sim, quero a sua opinião, Nath Fiuza. Você pode me dizer se tá certo, se tá errado. Como você avalia o mercado do galo, hein, Nath? Bom dia, Nath Fiuza. Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Um abraço também pro Henrique. Vamos por partes. Acho que a primeira boa notícia é o fato do mercado do Atlético estar esquentando, né? Nós tivemos aqui dias mais lentos, mais modorrentos, né? Em que o mercado do Galo estava só lá no Renan Lodge. Agora vão aparecendo outros nomes, aparecendo nomes inclusive para posições importantes, super carentes desse elenco, como é o caso do Preciado para lateral direito. Então acho que esse aí já é um ponto super positivo. Outro ponto que eu acho que a gente tem que destacar. Você falava aí do Atlético estar apostando em jogadores mais novos. Eu acho que esse é um ponto positivo. A gente já falava desde o final de 2025 de uma necessidade do Atlético de rejuvenescer o seu elenco, né? De trazer atletas mais novos, pensando ali a médio e longo prazo. Atletas, inclusive, com isso que você citava há pouco, essa fome, essa vontade de construir uma carreira, de fazer o seu nome, de evoluir. Então, acho que esse processo de rejuvenescer o elenco é um bom caminho que o Atlético está percorrendo. Essa questão de trazer ali jogadores chilenos, jogadores equatorianos, enfim, o Sampaoli tem um conhecimento muito grande do mercado sul-americano. E o Atlético, a gente sabe, tem lá suas limitações financeiras. Então, às vezes, ir por esses mercados periféricos pode ser uma boa alternativa. Você encontra bons valores, às vezes por preços mais acessíveis, do que você buscar jogadores brasileiros ou até ir na Europa, né? Aí você fala de jogadores bem mais caros, até mesmo repatriar, né? Jogadores brasileiros que estão lá no futebol europeu. Aí você fala de cifras muito maiores. E o Sampaoli tem essa característica, né? Conhece muito do futebol sul-americano. Agora, pra gente falar especialmente dos nomes, o Preciado tem uma diferença do Assad, do Minda. Ele é um jogador mais experiente, mais consolidado. O Preciado é um jogador de seleção, é um titular absoluto, é um cara que tem muitos jogos na sua carreira, tem uma minutagem muito alta, é um cara que já, como disse o Henrique, né, já teve disputas com o Messi, um cara que na Copa América, se eu não me engano, a última edição, chegou a figurar ali entre os melhores da sua posição. O Preciado é um jogador que já foi ali especulado, inclusive, para ir jogar na Premier League. É um lateral direito que é muito conhecido pela sua capacidade ofensiva, chega à linha de fundo, apoia mais. Então esse é o Preciado, já tem 27 anos, chega com uma certa experiência, é um cara que eu vejo que chega para ser titular, para tomar conta ali da posição, muito mais experiente, muito mais rodado, e vejo como mais qualificado do que o Natanael, que é o cara que o Atlético tem para a posição neste momento. O Lucas Assad tem 21 anos, agora 22, né? Ele é tratado como uma joia lá do futebol chileno. É aquele 10 clássico, né? Tem a capacidade de jogar como um meia central, muita movimentação. É um jogador também que busca o jogo pelo lado do campo, principalmente ali buscando aquela diagonal, né? Centralizando. Já jogou também como um segundo atacante, flutuando ali atrás de um centroavante. É um jogador muito interessante, já foi especulado, inclusive, outras vezes no futebol brasileiro. O Atlético, por vezes, sente falta, né? Tem a carência desse cara mais criativo para pensar o jogo. E o Minda, a gente já vinha falando, né? Esse cara do 1 contra 1, agudo, pelo lado do campo. O Del Valle tem essa característica de revelar esses jogadores de velocidade, de explosão. Acho que pode ajudar o Atlético. Joga mais pelo lado direito, que é um lado que o Atlético tem essa carência no seu setor ofensivo, já que Dudu e também o Coelho jogam mais pela esquerda. O Vitor Hugo tá lá emprestado no Santos. Sampaoli já o elogiou várias vezes quando estava no Flamengo. Joga como um segundo homem de meio campo, dá dinamismo ali na bola, se aproxima também para finalizar. O Atlético vai tendo muitas opções para o seu meio-campo, ali do segundo homem para frente, né? A gente ainda ressalta aqui a necessidade desse primeiro volante, que o Maicon pode ser, mas seria ali uma coisa mais improvisada, mas ali pensando ali transição ofensiva, de carregar a bola, de qualificar um pouco mais o passe, o Vitor Hugo também podia ser uma opção nesse sentido. Então, fiz aqui uma geral sobre todos esses reforços aí especulados pelo Atlético nesse momento. Thiago. Boa, Nath Fiuza dando aulas da Nath Fiuza aqui no Rádio Esporte para você. Ô, Nath, galera tá fritando aqui comigo no
no chat do YouTube. Eu vou reafirmar. O que eu quis dizer não é crítica ao Atlético, às contratações do Atlético. É uma constatação de que é uma mudança no perfil de investimento, no perfil de jogadores que o Atlético está buscando. Se está certo, se está errado, eu não entrarei nesse mérito. Deixei para a Nath Fiuza, vou deixar para o Marques daqui a pouquinho, para o João Vitor Xavier, para que eles possam avaliar. Mas para mim está muito claro uma mudança de rota, buscando jogadores jovens, buscando jogadores talentosos, buscando jogadores, para usar uma expressão do futebol, com fome de bola, né? Que precisam se afirmar no mercado. E se isso vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Olê Marques, que esteve dentro de campo, que vivenciou tudo isso. Marques, o que você pensa a respeito da situação? Mas antes, Kátia Pereira tá chegando com informação aqui de última hora. 54, Marques, quero te ouvir. Você vivenciou os dois lados, esteve em campo, já teve fome um dia. Hoje tá tranquilão, né? Contrato em dia, né, Itatiaia? Mas olha, Marques, o que você pensa aí do perfil de investimento do Galo? Essa mudança de mercado, quero a sua opinião também. Grande abraço. Fala aí, Marques. Fala, Thiago. Meu velho, muita energia, muito desgastes, né, nos últimos dias com relação às questões do Hulk, fica, não fica, diretoria. A vida precisa continuar, a vida precisa andar, né, Thiago? E para ela andar dentro da cidade do Galo, é importante que o Atlético continue se mexendo no mercado para trazer as melhores contratações para fazer um time mais forte. Com relação a Renan Lodge e Maicon, que está para assinar, né, junto à diretoria do Atlético, acho que o Atlético acabou se mexendo bem. O Renan Lodge chega para ser titular absoluto da posição, né, lateral esquerda, depois de muitos anos ali dominado pelo Guilherme Arana, né, Thiago? E no meio de campo, embora não fosse uma contratação imprescindível, eu acho que o Maicon chega também para elevar o nível de disputa pela posição. Eu vejo o Maicon, como eu já deixei aqui, mais como um segundo volante, mais posicionado como o Alan Franco, ali também com o Alexander, são jogadores de características até parecidas, mas ele é inteligente, experiente, se ele de repente for adaptado ali com o primeiro volante, pode ser uma alternativa também para o técnico Jorge Sampaoli. Mas um ponto tem me chamado a atenção, quando o Atlético vai ao mercado e contrata um jogador para muitos desconhecido, que é o Alan Minda, né? O equatoriano de 22 anos, atleta potente, joga pela ponta direita, pela ponta esquerda, muito veloz, muito ativo, trazendo um pouco do que é o entendimento de jogo do treinador Jorge Sampaoli. Ele gosta desse tipo de atleta, que vai cumprir função, vai jogar na frente, vai acompanhar até o final. Essa pode ser, de repente, daqui para frente, uma tendência de contratação. Atletas jovens, atletas potentes e com possíveis revendas no futuro. É chegar aqui, potencializar esses atletas mais jovens, dar oportunidade, assim como na base também. O Atlético tem, no ano passado, um sub-17 que fez uma campanha maravilhosa no Brasileiro. Alguns destaques, a gente tem que chamar a atenção, que daqui a pouco pode ter suas oportunidades também na equipe profissional, como Pacini, o Índio, né, como o próprio Vitor Fernandes, o zagueiro de quase 2 metros de altura. Daqui a pouco pode ser um atleta alçado nas suas oportunidades dentro da equipe profissional. Eu acho que o Atlético até então, meu velho, nesse início de janela, se mexeu bem. É importante a gente sempre ressaltar que, como prioridade, eu acho que ainda falta um primeiro volante, falta um lateral direito, falta aquele homem lá da frente, o número 9, matador, né? O Atlético sentiu muita falta desse atleta nos últimos anos e está se mexendo, eu tenho certeza, nessa janela para fazer a melhor opção na contratação desses atletas. Vamos continuar esperando, né, meu velho? Os inícios das competições já estão por aí. O Atlético um pouco atrasado ainda nessas movimentações, mas o importante é que até agora, o que chegou, eu acho que chega para ajudar e agregar força a esse elenco, ô Thiago. Abraço pra ti, meu velho, e a todos. Valeu, Marques, abraço pra você também. Ô, João Vitor Xavier, sua opinião, por favor, João, sobre mercado do Galo. Diferente, né? O Galo fazendo novas apostas pra essa temporada. Bom dia, João. Bom dia, um abraço, Thiago, um abraço pro ouvinte do Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiago, é um mercado diferente de um clube que precisa fazer diferente. O Atlético não pode fazer o mesmo que fez nos últimos anos, porque o Atlético precisa mudar o perfil do seu elenco. Nós terminamos o ano passado, e temos que ser coerentes, dizendo que o Atlético estava com um time envelhecido. Se o Atlético estava com um time envelhecido, o Atlético precisa rejuvenescer o seu elenco. E não vai rejuvenescer o elenco contratando medalhão. Você vai rejuvenescer o elenco contratando jogadores mais jovens, jogadores que têm um potencial grande para crescer, para explodir e para dar os dois retornos que o Atlético precisa. O Atlético precisa do retorno técnico e o Atlético precisa do retorno financeiro. Futebol não é sustentável contratando apenas jogador em fim de carreira. Time que só contrata jogador que foi para a Europa, encheu o bolso, ganhou a vida e que volta para encerrar a carreira, raramente dá certo um clube, não estou dizendo um time, né, de uma temporada, estou dizendo de um clube.
raramente dá certo com jogadores apenas com esse perfil. Você pode ter alguns jogadores com esse perfil e eles são importantes. Quer um exemplo disso? O Hulk é um dos maiores ídolos da história do Atlético e é um jogador desse perfil. Um cara que construiu a carreira no exterior, ganhou muito dinheiro, construiu uma história belíssima lá fora e voltou aqui para coroar a sua trajetória, entregando tecnicamente e muito ao clube. Mas você não pode ter um elenco só com jogadores desse perfil. Você precisa ter o cara novo, o cara jovem, que vai te entregar tecnicamente por 1, 2, 3 temporadas e que você vai fazer dinheiro vendendo esse cara pro futebol do exterior. E aí, para você ter esse tipo de jogador, você precisa buscar o jogador ali com 20, 21, 22 anos. Para esse cara ter 2 grandes temporadas e ser vendido pro futebol europeu. Não existe prato de comida grátis. Pega aí o Palmeiras, que é o time que mais fez negociações nos últimos anos, e vê quantos jogadores o Palmeiras revelou e quantos jogadores jovens o Palmeiras contratou e revendeu. Pega o Flamengo e vê quantos jogadores o Flamengo revelou e quantos jogadores o Flamengo vendeu. O Atlético vem de uma crise grave dos anos anteriores na sua categoria de base. Então o Atlético precisa, nesse momento, até a sua categoria de base, superar ali. Desculpa, Thiago. Até superar essa transição de jogadores ali com sub-17, sub-20 e essa turma chegar, o Atlético precisa contratar jogadores com esse perfil de 21, 22, 23 anos para serem jogadores com capacidade técnica de entrega e também jogadores com capacidade de uma negociação futura. Então eu concordo com a análise da Nath quando ela diz que o Atlético muda o perfil do ano passado e nós mesmos criticamos isso no ano passado. O Atlético termina uma Copa Sul-Americana com 4 atacantes que estavam acima dos 30 anos, né? Uma média ali de 33 anos no ataque. E o Atlético termina o Campeonato Brasileiro sendo criticado por isso. Então, não adianta a gente terminar um ano criticando o ano do Atlético por estar com um elenco envelhecido e quando o Atlético busca fazer diferente, a gente também criticar. Então, eu acho que está certo o Atlético quando tenta mudar o seu perfil para algo que é mais sustentável no futebol e principalmente buscando jogadores que são boas revelações do futebol sul-americano, como a gente tem visto o Flamengo fazendo, o Palmeiras fazendo. É esse o caminho natural do futebol brasileiro. Só chegou a hora de conquistar o seu GWM com as melhores condições do ano. Aproveite taxa 0 em 36 vezes, valorização do seu usado na troca, taxa 0 e o seu seminovo valendo mais. A tecnologia, o desempenho e a inovação que te levam mais longe. Bamac GWM, racha, pampulha e contagem. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. E só para encerrar, Thiago, concordo também com a fala da Nath e do Marques. Talvez as grandes contratações para o Atlético investir pesado sejam as contratações de um grande atacante, um fazedor de gols, um camisa 9, porque essa contratação o Atlético gastou muito ano passado, que foi o Júnior, o Júnior que não deu certo, né, que veio do Botafogo, e o Júnior Santos, obrigado, estava com o Júnior César na cabeça. O Júnior Santos não deu certo e um grande volante cabeça de área que o Atlético carece também. Então, sejam talvez as 2 contratações que o Atlético precisa investir pesado, contratar jogadores que cheguem para resolver o problema. E essa é a minha expectativa, Thiago. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!